Olá, uma boa tarde para você que acompanha a partir de agora mais uma edição do nosso painel regional. Né? Você sabe que nós estamos sempre juntos, de segunda a sexta. Você confere e acompanha com a gente as personalidades da região e do Brasil, passando aqui pelas bancadas do programa e debatendo, discutindo, aprofundando os temas que fazem a pauta aqui da nossa região da Baixada Santista e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Sempre a partir da 1h30 da tarde, programa ao vivo e como a reprise também de segunda a sexta às 20 horas, às 8 da noite, portanto. E como você está se acostumando, ou já se acostumou, nos finais de semana a gente também se encontra. Nos sábados, uma edição às 3 da tarde e aos domingos uma outra edição do painel regional às 17 horas, 5 da tarde, portanto. Eu aproveito já para apresentar aqui os convidados desta edição do painel regional. Estou aqui à minha esquerda, né, com o Dr. Ayrton Cinto, advogado, militante partidário também, político na cidade de Guarujá. Ao lado dele o nosso Heraldo José dos Santos. E aqui à minha direita, presença sempre importante no painel regional, o Dr. Francisco Pacilo. Lembrando que o telefone é sempre o 3014-5281. Você liga, participa, envia sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre os assuntos, sobre os temas que a gente coloca em debate aqui no programa. Pelo nosso espaço nas redes sociais, o facebook.com/painel regional TV, você também tem a oportunidade de participar com a gente, enviando aí a sua mensagem, tá certo? E eu aproveito para destacar aqui, como a gente faz habitualmente, não é? Os parceiros, as manchetes dos parceiros que estão sempre conosco aqui, o parceiro bissemanal, que é o Jornal da Orla, circulou no final de semana, ainda circula nesta segunda-feira aqui pela nossa cidade, pela nossa região. Você perdoaria? É um questionamento da manchete do Jornal da Orla, né? E aqui cada um tem uma opinião quando a infidelidade ocorre na vida alheia, né? Mas como reagir quando a traição envolve a você mesmo, né? Fiquem tranquilos aqui que eu não vou colocar isso em discussão, tá certo? Fiquem sossegados, podem permanecer com a pressão 12/8. Não vou colocar saia justa em ninguém aqui para saber como é que isso... Qual seria a reação, né? Se meus companheiros da bancada dessa edição do painel regional, certo? E em relação a essa questão da infidelidade, né? Manchete na capa do DL, que circula nesta segunda-feira, Diário do Litoral, circulando aqui pela região metropolitana. Taxas afetarão Santos e Praia Grande. Os dois municípios serão os mais atingidos pela alta de juros da Caixa, por terem os imóveis mais caros. Eu repasso aqui o Diário do Litoral, também aqui ao Ayrton Cinto, lá para o Heraldo José também, e, claro, o Francisco Pacilo recebe também a edição desta segunda-feira do DL. E a gente tem ainda aqui o Metropolitano, jornal que circula preferencialmente na cidade de Guarujá, que traz aqui também a capa, a manchete, Guarujá Previdência, né? O Ayrton Cinto vai poder explicar com mais detalhes, com mais calma daqui a pouquinho, na sequência do programa, porque que vem esse destaque na capa, na manchete do DL, do Diário do Litoral, na capa do Jornal Metropolitano de Guarujá, né, falando sobre exatamente a questão da Previdência. E na sequência a gente cumprimenta aqui os nossos companheiros de mesa nesta edição do painel regional. Ayrton Cinto, prazer revê-lo. Tudo bem, Ayrton? Prazer é nosso, Edgar, mais uma vez. Satisfação estar aqui com vocês, uma honra com o Heraldo, o Pacilo, a Ione e com todos os telespectadores aí, para a gente poder bater um papo, falar da nossa querida Guarujá, Vicente de Carvalho e de toda a região. Heraldo José dos Santos, mais uma vez com a gente aqui também. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Moturão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. Quero cumprimentar aqui o Ayrton, o doutor Pacilo e também a Ione nesta segunda-feira. Francisco Pacilo, advogado, comentarista habitual também no painel regional, às segundas-feiras, mais uma vez conosco. Tudo bem, Pacilo? Prazer revê-lo. Doutor, uma satisfação estar aqui com você, com a Ayrton, com o Heraldo, com a Ione e com você, telespectador. Uma satisfação muito grande poder discutir as questões da região e do estado e do país. E a nossa Ione Furukawa sempre conosco, atenta aí a tudo que você envia, né? Tudo que o telespectador envia através do telefone, críticas, opiniões importantes, não é? Questionamentos aqui aos nossos convidados, não é? Pelo nosso espaço nas redes sociais também, facebook.com/painel regional TV. Olá, tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, boa tarde a você que está nos assistindo aí em casa. O Facebook aqui já está aberto, esperando a sua participação com a gente. Críticas, sugestões, perguntas, aqui é a nossa bancada democrática, né? E a produção também te espera através do telefone. Muito bem. Bom, final de semana aconteceu a polêmica execução do Marco Archer, de 53 anos, brasileiro, que estava preso, como todo mundo pôde acompanhar pelos principais telejornais, pelos jornais do Brasil afora,
pelos principais sites, aí, pelas redes sociais também, não é? Estava preso na Indonésia há mais de 10 anos, 12 anos aproximadamente, não é? Haviam lá pedidos do ex-presidente Lula para que a execução não acontecesse. O processo acabou sendo prorrogado, enfim, não é? E o Marco Archer também teve um pedido de clemência por parte da presidente Dilma, que manteve um contato direto com o presidente lá da Indonésia e que disseram que não podia fazer nada, porque a lei do país é muito clara, enfim, não é? E todos os aspectos, todos os pontos, todas as possibilidades do processo, não é? Foram superadas e ele foi realmente considerado culpado por traficar drogas naquele país, não é? E ficou aí a polêmica. Afinal de contas, ele devia mesmo ser executado como foi, é válida a pena de morte, um brasileiro sendo executado pelas leis da Indonésia, enfim, vamos aqui, são 3 advogados na mesa, certo? 3 operadores do direito, e eu queria ouvir, vamos começar com o Ayrton aqui, o que você pensa sobre esse tema aí, que acabou bombando aí pelas redes sociais, muita gente opinando, eu ouvi opiniões de todos os lados, né, a respeito dessa execução. A verdade, Edgar, é que o assunto pena de morte é inesgotável. A discussão a respeito da validade, principalmente da eficácia, é eficaz ou não? Resolve matar o agressor, eliminar a vida daquele criminoso? Essa discussão ela começou há muitos 1000 anos e vai perdurar por mais tantos 1000 anos e a gente não vai chegar a uma conclusão equânime, nós vamos chegar a uma conclusão aí de maioria, creio eu. Agora, do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, ele praticou um delito num país, numa nação, cuja pena para aquele delito que ele escolheu voluntariamente praticar e já vinha praticando há alguns anos, era a pena de morte. Ponto. Uma questão técnica. Segunda questão, o pedido de clemência da nossa presidente da República, no sentido de evitar que ele seja, ou que ele fosse, antes dele ser executado, morto pelo crime que praticou, ele é válido, tem previsão na legislação, na diplomacia, isso existe entre os países, mas efetivamente foi um tiro no pé da presidente, na minha opinião, porque até pouco tempo atrás, a Itália pediu a extradição do Cesare Battisti, que, se ele fez ou não, existem provas num processo penal, criminal lá na Itália, que ele é terrorista e ceifou algumas vidas. E sob o argumento de que foi crime político, obviamente defendendo a tese, a ideologia esposada, defendida tanto pela presidente Dilma, tanto pelo ex-presidente Lula, o Brasil negou, a presidente negou a extradição e ela ficou numa saia justa. Nesse caso, as provas contra o Marco Archer não são mais evidentes, porque ele foi flagrado, né, traficando droga, do que propriamente contra o Cesare Battisti? Foi, você tem razão, Edgar. Lá, primeiro que no começo ele disse que tentaram incriminá-lo indevidamente, né? Depois ele confessou. Depois ele confessou. Então ele admitiu que realmente ele estava traficando e que já vinha traficando há algum tempo. Você tem razão quando diz que há provas mais contundentes. Eu confesso que nesse processo do Cesare Battisti eu não conheço os elementos dos autos. Talvez o Heraldo, o Pacílio, com certeza, com mais conhecimento do que eu, vai poder falar melhor do que eu estou falando agora para vocês. Mas existe uma condenação, ele teve o direito de se defender, não quis se defender e fugiu do país. Ele teve o direito de estar no seu país para se defender das acusações. Então chegou-se a uma sentença final, onde ficou reconhecido que ele praticou delitos de homicídio com base na prática de ideologia política ou crime de terrorismo. Você pode assimilar dessa forma. Battisti. O Battisti. Voltando ao Marco Archer. O Marco Archer, definitivamente provado, né? Até com a confissão dele, o que o Battisti não fez aqui. Salvo engano meu. Agora, fica claro a discussão, e aí criou-se um movimento político-social, um debate importante. Aí sim, o melhor de tudo, com respeito à própria vida dele, que foi executado, e da sua família, que independente de qualquer coisa merece respeito. Ele foi executado e criou um debate, a morte dele, um brasileiro sendo executado pela prática do tráfico de drogas internacional, criou um debate na sociedade. Até onde a gente pode voltar, quando a gente fala a gente, é a sociedade de uma forma geral, a rediscutir a validade ou não da pena de morte, a eficácia da pena de morte. Será que as leis em relação ao tráfico não deveriam ser mais gravosas aqui no país? Evitar, por exemplo, algum tipo de progressão? Porque assim, o advogado é uma área que eu milito. E a lei está à disposição para que o bom advogado, o advogado responsável, aplique a lei ao caso concreto. Se a lei vai endurecer,
a gente precisa entender se isso vai fazer diferença ou não em relação à diminuição desse delito. Agora, fica também aí um outro questionamento que eu lanço um questionamento. O ano passado foram gastos 3 bilhões de reais na tentativa daquele projeto de diminuir o consumo e conscientizar a juventude a não usar crack. 3 bilhões de reais do orçamento da União foram gastos nesse sentido. Então, quando a gente fala de tráfico do uso de droga, a gente precisa ampliar o debate porque ele alcança diversas situações, principalmente a questão da mazela social. Porque é verdade, sim, que o menino começa lá na biqueira, lá na boca de fumo, a vender droga porque não tem a mínima perspectiva de fazer um curso técnico e de conseguir um emprego para poder ajudar sua mãe ou formar sua família. Quando todos tiverem essa opção, todos tiverem essa possibilidade de dirigir, de criar a sua família com esse sustento economicamente lícito, aí a gente vai poder cobrar com muito mais veemência quem escorregar, quem trilhar o caminho do crime. Francisco Passilo, o que pensa a respeito desse caso, a respeito desse assunto? Lembrando que a presidente Dilma Rousseff esperou até os 45 do segundo tempo, né, acreditando que a execução não seria efetivada. Acabou acontecendo realmente ontem por volta de 3h30, 4 horas da tarde, não é? O Marco Auscher foi realmente executado e com isso ela chamou o embaixador brasileiro na Indonésia de volta, né? Não sei o que vai acontecer, que outro tipo de situação pode ser criada entre Brasil e Indonésia a respeito desse caso. Eu queria ouvi-lo também sobre este tema polêmico. Boturão, eu entendo que ela foi infeliz, primeiro de chamar o embaixador, depois de pedir clemência. Você falou também no Lula, mas parece que ele estava traficando o quê? Cocaína, alguma coisa? Não era cachaça. Não, cocaína. Então, droga, tá lá, então, não sei por que o Lula entrou e pediu clemência também. Vê bem, houve uma contradição entre a não extradição do César Battisti e ela pedindo a clemência, né? Mostra assim um descontrole da situação, orientada provavelmente pelo Marco Aurélio. Eu entendo que se foi dado o direito de defesa, o amplo direito de defesa para o executado e ele foi condenado, nós temos um país que tem uma soberania, que tem uma cultura e que tem a sua independência e nela estabelece as formas que vai conviver. Olha, na nossa sociedade, os traficantes nós matamos. Então isso é bem claro, né? Tá exposto. Quem ousar cruzar a fronteira levando drogas para o nosso país, nós vamos matar. Então nós não temos que questionar muito de que forma é ou não. Eu entendo que isto deveria servir de exemplo, inclusive, para o país. Nós temos uma dificuldade muito grande aqui de tratar as drogas. E as drogas são uma das formas de enfraquecer uma geração, de enfraquecer um país, de enfraquecer os jovens. Então, independentemente, viu, Ayrton, concordando com você, mas ampliando um pouco a questão, de existirem as condições ou não, as pessoas têm que saber de que o tráfico tem uma pena severa. Eu acho que deveria ter pena de prisão perpétua, deveria ter pena de morte também. Eu também tenho uma discussão muito grande aí. Muita gente fala, olha, a pena de morte não resolve. Resolve sim, porque alguém que vai praticar algum crime vai pensar duas vezes, vai ver a relação custo-benefício disto. E sabendo que ela existe, existe o risco. Então, eu vejo assim, é todo um processo, claro, de educação, né, de distribuição de renda, mas nada justifica que você tenha criminosos aqui. Recentemente nós tivemos exemplo no país, onde foram leiloados os bens, até a cueca do traficante teve um valor assim excepcional. Fica até meio, né, um show. E eu acho que a gente deve divulgar o menos possível e ser o mais severo possível. E claro, como você colocou bem, Ayrton, 3 bilhões. Nós temos que tratar e muita educação. Esta, em que pese ser uma forma dolorosa, penosa, inclusive para uma família brasileira, mas infelizmente acontece, é uma forma de educar. Educar com severidade e deixar claro quais são as regras do jogo, né? Dessa maneira, eu acho que o governo que fez a execução, ele não cedeu, o indonésio não se excedeu, ele colocou as regras, inclusive nas fotos que eu vi pelo jornal, havia assistência, inclusive, de um advogado. Então, quer dizer, se teve todo o processo com as regras de defesa, etc., e foi condenado, se chegou a essa conclusão, paciência, a lei que os países asiáticos estão adotando.
Agora, se há uma relação amistosa entre os dois países, se há um tratado de troca, como é que chama? O tratado Bilateral. bilateral entre as duas nações, parece que há, né? Reciprocidade. Reciprocidade entre Brasil e Indonésia, ele não deveria ter pago a pena dele aqui, Heraldo? Não, porque nesse caso o que vale é a soberania do governo da Indonésia. Da Indonésia. É. Eu fico até à vontade porque eu pensei que você, quando você apresentou aqui a manchete Jornal da Hora, você perdoaria, era exatamente sobre esse caso, né? Esse caso Não, o aqui. assunto é outro. Agora, a gente tem que ter em mente o seguinte, a Indonésia é um paraíso turístico que também, exatamente por isso, a droga, a oferta da droga, a traficância da droga lá é muito rigorosa e tem um valor excepcional, um valor altíssimo. E esse cidadão, o Marcos Arcer, ele já vivia nesses paraísos. Ele viveu na Indonésia, ele viveu no Havaí, ele viveu na Holanda. Então, ele já se dedicava ao tráfico de drogas. Pode parecer que é assim um jovem que iria fazer voos de asa delta e que teria levado uma certa quantidade de drogas para o seu uso próprio. Não é exatamente isso. Não foi isso que se apurou nessa investigação levada lá pelo governo da Indonésia. Outra coisa, a questão do pedido de clemência é meramente protocolar. Os governos pedem. Pedem, é uma questão meramente protocolar. O Lula pediu, o primeiro governante a pedir foi o Lula, depois a presidente Dilma, e ele, nas entrevistas que deu, também disse que estava inteiramente à vontade porque acreditaria que sairia dessa como saiu de outras situações. Agora, o que causa estranheza, na verdade, os colegas aqui comentaram o processo lá do cidadão italiano, mas há alguns anos atrás também o governo cubano fuzilou cidadãos de Cuba e o governo brasileiro aqueceu com a medida drástica, extrema, tomada pelo governo cubano. Então, eu acho que... Mas, no caso, o governo cubano fuzilou cidadãos cubanos. Cubanos. Não brasileiros. Mas pena de morte. Mas aí é o que eu contesto um pouco. Bom, mas entendeu? então você pode matar Você os tem um nacionais do brasileiro teu lá. país e não pode matar... Não. Eu estou colocando a questão aqui para a gente discutir. Você tem um brasileiro preso, né, na Indonésia, que tem, como disse foi bem claro que o Pacilo e o Ayrton, né, tem uma legislação contundente contra traficantes, enfim, tudo bem. Só que ele é um brasileiro, nacionalidade brasileira, o RG dele é brasileiro, ele nasceu aqui, morou aqui, viveu aqui, bom, é um traficante internacional, então, se ele foi morto, né, num confronto com a polícia da Indonésia, não falo absolutamente nada. O que eu coloco em discussão é exatamente essa coisa, né? Ele foi levado a julgamento, foi condenado, enfim. Como cidadão brasileiro, por que ele não foi extraditado para pagar a pena dele aqui? Já que se defende a tese de que o Cesare Battisti deveria ser extraditado para pagar a pena na Itália. Então, porque ele matou na Itália e o tráfico, o prejuízo, o dano, o crime foi na Indonésia. O crime foi na Itália, você tem razão. Por exemplo, há uma diferença. Se esse cidadão que foi fuzilado lá na Indonésia tivesse praticado o crime aqui, o governo brasileiro teria por obrigação repatriá-lo para que ele cumprisse a pena aqui. Agora tem uma questão da soberania, Edgar. Você não pode, por exemplo, ir para outro país e desafiar aquela legislação e depois querer responder sobre, por exemplo, uma situação mais benéfica no teu país. Isso realmente é uma ofensa à soberania externa. Não é um salvo-conduto, né? É isso que eu ia falar. Criaria uma situação no futuro de promover aí, olha, sou brasileiro, aqui quanto está para eu carregar 1 quilo de cocaína para a Espanha, quanto é? Para a Argentina, quanto é? Não, eu vou para a Indonésia, porque o quilo da cocaína lá, o valor é 100 vezes maior do que você ficar aqui nas vizinhanças. Exatamente. E já tem um pedido de clemência, cria-se uma jurisprudência internacional, no direito da relação binacional, então eu vou traficar, né? Com respeito à família, mas a verdade é a seguinte, tem legislação lá, a soberania tem que ser preservada. A soberania lá foi preservada pelo governo da Indonésia, assim como a soberania daqui foi preservada pela senhora Dilma quando ela decidiu não extraditar Cesare Battisti. Rodrigo Goulart, 42 anos, está na fila da morte e também deve passar por essa situação, provavelmente seja executado em fevereiro, né? A família tenta interná-lo num hospital psiquiátrico, provavelmente em Jacarta, né, ou em algum outro município lá da Indonésia, uma outra cidade da Indonésia, ou até
trazê-lo para o Brasil, não sei bem, não é que estão pretendendo trazer para o Brasil, seria Muito difícil. algo maravilhoso, né? Eles não vão fazer. Mas ele tem um diagnóstico, né, de esquizofrenia. E aí? Vai fuzilar um esquizofrênico? Como é que é isso? Não sei a Não, legislação olha, lá. Aqui não fuzilaria. Seria aqui- uma Aqui aplicação não de tem uma... pena de morte? Não, mas em qualquer pena, se identificado que aquele que praticou o delito não tinha capacidade de discernir que ele estava atentando contra a legislação, nós sabemos que ele não sofre uma pena, uma sentença, ele sofre uma medida de segurança e pode ficar preso para o resto da vida. É, entre aspas, uma sentença perpétua, né, de prisão perpétua, que ficaria até ele sarar. Às vezes não sara, fica preso no hospital penitenciário. Você trata, né? Então, é complicada Não sei essa se tem situação, cura. mas eu sei que assim funciona, nós sabemos que funciona aqui assim. Agora lá eu não sei também se existe para esse tipo de delito esse atenuante de você ter praticado isso. E se outra, aqui você tem que provar que no momento do delito ele era inimputável, ele não tinha consciência. Ele adquiriu essa esquizofrenia, se adquiriu de verdade, depois ou antes da prática do tráfico? Essa questão é interessante, porque é muito fácil eu estou traficando, tendo lucro, dando prejuízo para uma Exatamente. geração e depois, eu não sou esquizofrênico. Aí Fica muito fácil, fácil, né? Normalmente é a saída que se alega. Você lembrou com muita propriedade. Se na oportunidade do delito ele realmente tinha condições. Ou seja, pelo jeito, pelo andar da carruagem, Vai rodar. Vai para paredão mesmo, vai para paredão. Vai. E é curioso, né? Porque E nada a ficam, não sei se vocês acompanharam, ficam 12 soldados na tropa de elite da Indonésia, posicionados, e um cidadão, um comandante da tropa, com uma espada na mão, né? Ele baixa a espada, todo mundo atira, todas as armas carregadas com uma única bala, não é? E só 3 desses 12 têm balas de verdade. E nenhum deles sabe Quem é? exatamente quem é. Então ninguém sabe Quem matou. quem Quem deu matou. o tiro fatal lá no brasileiro, o executado ontem, né, o Marco Asher. Assunto polêmico, né? Eu acho que é podemos- interessante, não, é uma forma de você realmente, o Estado cumprir o seu papel, cumprir a lei, e o cidadão que está agindo em função do Estado não criar um problema de ordem psicológica, Exatamente. etc. Acho que o intuito é esse. Tem gente perguntando aí, Ione, questionando? Bastante. A gente vai para o rápido intervalo então e já volta com a Ione questionando aqui os nossos convidados, porque o tema realmente é curioso e é polêmico, né? Pena de morte resolve alguma coisa? Não resolve coisa nenhuma? Eu tenho uma opinião formada, mas deixa aqui para o pessoal passar deles aqui, né? Já que eu estou em minoria ampla, total e absoluta neste momento. Lembrando a informação importante da Prefeitura, estabelecimentos de Santos que comercializam alimentos, como restaurantes, bares e lanchonetes, devem disponibilizar sachês de álcool gel para os clientes. Esse projeto, que altera a redação do artigo 81 do Código de Posturas de Santos, foi aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa no ano passado. A medida está em vigor e a fiscalização a cargo da Seção da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Santos. Intervalo, voltamos já já. Muito bem, voltamos ao segundo bloco desta edição do Painel Regional. Você conferindo com a gente as participações sempre importantes do advogado Ayrton Cinto, aqui à minha esquerda, ao lado do Heraldo José, e aqui à direita o nosso Francisco Pacilo e a Ione Furukawa, que vem na sequência com algumas perguntas, considerações dos telespectadores, pelo 3014-5281 ou pelo nosso espaço, pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV. Ione, pois não. São 2 comentários. Manelando Bitaru, ele diz: essa pena deveria ser aplicada no Brasil. Assim, no Congresso e na Câmara iriam morrer muitos traficantes e criminosos. O Custódio Fernandes diz: essa lei tinha que ser implantada no mundo. Pena de morte para traficantes e crime organizado para acabar com essa bandalheira. E Uriel Vilas Boas pergunta: como vocês veem a incoerência do sistema político da Indonésia, que condena o terrorista que participou de um atentado e matou 102 pessoas e foi condenado a 20 anos, e o traficante condenado à morte agora? Cadê a lógica? Na minha opinião, não tem lógica nenhuma, é completamente absurdo. Né? Olha- Quem atentou contra a vida e tirou a vida, né, tem uma pena mais leve daquele que trafica. Tudo bem que o tráfico, na minha opinião, também é algo que inafiançável. Podia, de repente, até entrar na listinha aí da pena de morte, enfim, mas, pô, parceiro, entre um crime e outro, o cara atentou contra a vida do ser humano. Ainda bem que esta bancada é democrática. Claro. Eu quando vejo assim esses zumbis humanos, com o crack, com tudo, você mata essas pessoas. Elas perdem a relação social, familiar, de vida.
elas estão vivas simplesmente pelo vício. Então, é difícil. Eu acho que o tráfico mata muito mais gente. Claro, não é que eu esteja defendendo aí este maluco aí que vem... A incoerência... Eu não vejo tanta incoerência, porque não, olha, aquela matou 20, matou 102, resolveu, acabou lá os 102. O tráfico é um negócio que é permanente, ele fragiliza uma geração de uma nação. Eu acho, inclusive, que politicamente se estimula o tráfico para fragilizar as instituições. Então, o tráfico, permanentemente, né, que ele fez um atentado, matou 102, é uma insanidade também. Agora, esta não, você está tirando lucro, né, com essas pessoas que estão mortas e só estão vivas, né, biologicamente. Mas a mente está morta, tudo. Ela é um farrapo humano. Então, o sofrimento é maior. Eu vejo que existe, viu, Uriel, uma certa lógica. Eu acho que o crime do tráfico, ele é bem mais perverso do que o crime, né, do que o terrorismo. Ou então, no mínimo, são iguais. Bom, se no mínimo são iguais, Aí, então não, deveria haver pena de morte para o ataque terrorista lá. Eu não sei o que pensam aí o Ayrton e o Heraldo. Olha, em homenagem à democracia que reina nesta bancada, Claro. eu ouso discordar do Edgar e ouso discordar de você também, Uriel. E eu creio que a lógica, sim. Não há lógica quando a gente olha com a nossa lente da nossa lógica, com a nossa criação, com a nossa formação institucional e jurídica. Para a gente não há lógica, para eles há lógica. Se você perguntar, Uriel, se há lógica lá na Indonésia de que o tráfico aqui começa com uma pena de 5 anos e depois de 2/5 de cumprimento dessa pena, ou seja, depois de 2 anos, ele aumenta aí a sua possibilidade de sair porque ele progride no regime, se é justo ou não interessa, está na nossa lei. Se você contar isso aqui lá para o homem lá da Indonésia lá, eles vão falar assim, esse país, nosso país, não tem lógica. Então a gente tem que olhar sobre 2 aspectos. E mais, até também concordando com o Pacilo e aumentando aí o argumento. Não é só o usuário, o drogadito, o dependente químico que morre. A família e os amigos morrem juntos. Eu tenho certeza que tem uma mãe que está assistindo a gente, um pai, uma avó, uma tia, ou um amigo ou um vizinho de alguém que está pelejando há meses ou há anos porque tem um adolescente, um jovem, às vezes até um pai, uma mãe, drogadito, dependente químico. Então, a gente precisa alargar essa discussão. É importante a questão da pena, da punibilidade, mas aqui nesse país, no Brasil, a questão da droga ilícita, ela é muito mais abrangente, ou a discussão deve ser muito mais abrangente, porque não é um caso de polícia. Na Indonésia, droga é um caso de polícia. No Brasil não é um caso de polícia, é um caso de polícia, é um caso de saúde pública e um caso de caos social. Eu acho que a gente tem que ampliar o debate por aí e pedindo a licença e já me desculpando do Boturão e do Uriel. Desculpando? Ao discordar, pedindo a permissa, a licença para poder discordar. A bancada aqui, o programa está aqui para isso. Mas existe lógica sim. Muito bem. Heraldo, quer completar? Eu também vou por essa linha do Ayrton, porque é difícil a gente analisar sob o ponto de vista do povo da Indonésia. Eles têm os critérios dele. Agora, o Brasil também, o Uriel sabe disso, o Uriel é advogado, nós temos também as nossas discrepâncias legais. Você matar no trânsito, a sua pena é de 3 anos. Atropelou alguém, matou, 3 anos. E o tráfico é punido com 5 anos de cadeia. Então, o que é pior? Você pode matar no trânsito, você vai cumprir 3 anos. 3 anos você não fica na cadeia. O tráfico, se for pego aí com 5, 10 cápsulas aí de cocaína, você vai cumprir uma pena de 5 anos. Então, a incoerência também existe. Você matar traficante é aquela coisa, né? Você só pega peixe pequeno. Não que eu seja favorável. Eu acho que pena de morte, se você for realmente estudar a pena de morte, discutir a pena de morte, acho que o colarinho branco devia entrar nisso, sequestrador, não sei, traficante, terrorista. Acho que essas classes aí... Posso fazer uma consideração? Poderiam ser listadas como passíveis de pena de morte, que não me agrada muito. Sinceramente, nunca fui muito dessa linha, não. Mas o problema do Brasil é que
Que traficante que se pega no Brasil? Você não O cara acaba da com o traficante esquina... matando. Eu acho que o Boturão levantou uma questão interessantíssima. É só o peixe Você vai- pequeno, só o porque peixe o pequeno. tráfico financia muita coisa. Financia a construção, financia a empresa, financia tudo. E a gente sabe, de uma certa maneira, é hipócrita, né? Porque dependendo da situação, a empresa não tem condições, de repente estoura de dinheiro, né? Existe todo um mercado que se vale desse dinheiro sujo. E está aí o Ministério Público que devia avaliar mais, investigar, Receita Federal, cruzar informações, tendo como objeto exatamente isto, né? Este dinheiro sujo que ele é internalizado, ou dentro do país ele é legalizado, ele é utilizado, é auferido na margem, né, na marginalidade, e depois é colocado no sistema legalmente. Eu acho que falta inteligência para combater o tráfico, senão o Boturão falou com muita propriedade, e até frustrante para nós aqui, só pega peixe pequeno. Mas o grande traficante está se valendo aí, né? Iate, barco, avião, jatinho, etc. Então nós temos que ampliar a inteligência para combater o tráfico. O grande traficante tem CNPJ, tem mandato na Câmara. Também. Claro. Alguns, né? Alguns, não estou generalizando, mas existem alguns que sim. Então agora eu concordo com Então, o Edgar. Não é matando, eliminando a vida do traficante que você acaba com o tráfico. Você tem que trabalhar a questão do usuário. Você tem que diminuir o consumo. E aí entra numa outra discussão que é também interminável. Libera ou não libera a maconha? Isso é uma discussão interminável, tem seus prós e seus contras. A gente precisa entender que, as autoridades precisam entender que a questão do uso da droga, o tráfico passa pela abordagem social e educacional, não é só da polícia. Um ex-presidente da República que gostem dele ou não gostem dele, a gente tem obrigação em reconhecer que ele tem uma importância internacional, até no campo da sociologia, que é Fernando Henrique Cardoso, indiscutivelmente, um dos homens mais inteligentes que esse país já produziu. Né? Goste dele ou não goste dele, eu tenho lá minhas restrições contra o governo do Fernando Henrique Cardoso. Agora, ele defende essa questão da liberação da maconha. liberação. Diga aí, Heraldo. Não, eu acho que a gente também não pode perder de vista esse cidadão que foi morto na Indonésia, não era um pequeno traficante. Tanto que ele, essa operação que ele ia fazer, cotada em 3,5 milhões de dólares. Quer dizer, não é sabe, uma biqueira. Não é peixe No pequeno, Brasil, não. de maneira geral, só se pega o peixinho pequeno. Né? Sim. Nunca se chega Mas nem no intermediário, no meio termo, assim. Diga aí, Não Ione, chega, pois não, como é que não estamos aí de participações? Tem mais uma do José Roberto da Vila Tupi. No nosso país já existe pena de morte, sim. Há 2 anos, meu filho foi morto com um tiro na testa por ser segurança. E nunca sequer deu um tiro. Quem falar que não existe pena de morte, tem sim. Por ser segurança. Exatamente. Trabalhava como segurança e acabou sendo atingido com um tiro. A gente lamenta profundamente o que aconteceu ao seu filho, né? Mais uma violência. Olha, essa é uma discussão interminável, né? Infelizmente, né? A gente tem que seguir em frente, tratar de outros temas aqui no programa também, mas agora fica essa situação do Rodrigo Goulart, né? De 42 anos, que é o próximo na sequência, né? E que também foi pego como traficando drogas, surfista, né? Pranchas de drogas guardadas, escondidas nas pranchas de surf, e acabou sendo preso também na Indonésia. Fica aqui o alerta, você é traficante, não vá para a Indonésia, você vai quebrar a cara, vai se dar mal, tá certo? Tá vendo aí? Infelizmente no Brasil, a gente... Pode ficar à vontade. No Brasil fica à vontade, gente. gente. Só você andar na praia, aí na hora da praia, depois das 4 horas da tarde, vontade, 4h30, o pessoal fuma maconha ali perto do mar, beleza, lamentavelmente, né? Infelizmente não temos uma política para isso com seriedade no país. Ô Ayrton Cinto, nós recebemos aqui, não foi, Ione? Gravamos um programa na semana passada, que foi ao ar ontem, né? Exatamente. Aqui no Santa Cecília TV por volta das 17 horas, 5 da tarde, com os irmãos Melo, né? 2 jovens, um com 17 e outro com 14 anos, que são praticantes, né? E são destaques do karatê em outras artes marciais, né? E, aliás, eles disputam vários campeonatos, torneios aí pelo Brasil afora e até no exterior, como disputaram na Argentina, trouxeram aqui, a mãe deles trouxe as medalhas, ela que treina com eles, enfim, né? E orienta os dois, enfim, há bastante tempo. E eles são de Guarujá, né? Cidade onde você atua, enfim, onde você faz política. E a mãe deles reclamou aqui, né, muito seriamente, da falta de apoio por parte da Prefeitura de Guarujá para esses 2 meninos. Por exemplo, eles vão para uma competição importante, um Pan-Americano, se não estou enganado. Sul-americano. Sul-americano? Se eu não me engano, sul-americano. Acho que é Pan-americano. Pan-americano, não sei. De artes marciais.
que acontece agora, começo de fevereiro, me parece, né, Ione? Começo de fevereiro em Assunção, capital do Paraguai. E, por falta de recursos, né, eles terão que viajar 50 horas aí de ônibus para chegar em Assunção em cima da hora do evento, em cima da hora da competição, descer do ônibus Pacilo e ir direto lá para os ginásio de esportes, fazer o aquecimento e entrar no tatame para lutar, né? Então, eu não sei qual é a tua posição com relação a isso, me parece que você já teve aí até um encontro com a mãe dos meninos, com eles. Você tem uma opinião formada sobre isso, né? Eu tenho duas opiniões, né, e contraditórias. Eu fico muito feliz, né, de poder ver. Primeiro que a Vilma, além de mãe dos meninos, ela é treinadora, né? Então ela é mãe e treinadora dos meninos, uma batalhadora. Eu fui procurado por ela recentemente e ela me passou toda essa questão. Eu estou tomando pé dessa omissão lamentável. Aí vai meu outro sentimento, que aí sim de tristeza e de indignação. Como que uma cidade, como Guarujá ou qualquer outra, tem como seus filhos, né, como pessoas da sua raiz, meninos brilhantes, a quem eu declino aí meu reconhecimento do trabalho, os irmãos Melo, a equipe Melo, que são vice-campeões mundiais na sua categoria do Karatê, campeões sul-americanos, brasileiros, paulistas, eles levam e elevam, ou deveriam elevar o nome da cidade do Guarujá pelo mundo inteiro. E a Prefeitura do Guarujá, através da Secretaria de Esportes, dá as costas para isso. Eu não posso falar muito mais do que isso. Quem tem que falar sobre isso é a Prefeitura do Guarujá e quem é responsável pela Secretaria de Esportes. Mas eu posso sim tentar ajudar, como eu me comprometi a ajudar. Não sei se vou ter êxito, estou com dois advogados aqui muito mais capacitados e experientes do que eu. Vou até trocar uma ideia sobre isso. Mas estou estudando e em breve vou patrocinar, Edgar, uma ação de obrigação de fazer contra a Prefeitura do Guarujá com base num artigo da Constituição Federal, o artigo 217, que diz que é obrigação do Estado fomentar a prática esportiva, principalmente no cunho social e educativo, mas também em relação ao esporte de alto desempenho, que é o caso dos meninos. Vamos ver o que o Poder Judiciário vai fazer e espero que a Prefeitura do Guarujá se envergonhe desta omissão e tome uma atitude antes dessa ação ir para o fórum ou antes do juiz decidir alguma coisa. Porque eu fico, assim, absolutamente indignado saber que nós temos pérolas, nós temos esses meninos que poderiam e deveriam, em um dia que vão elevar o nome da cidade aí pelo mundo inteiro por bons motivos, não por maus motivos, como tem acontecido infelizmente no Guarujá, e a Prefeitura do Guarujá dá as costas literalmente para esses atletas de alto desempenho. Então, na sequência, podem, inclusive, se tornar referências, né? Não, e não só do seu ponto de vista pessoal deles, não só para a cidade, exatamente. Criar depois, daqui a alguns anos, novas gerações. E o esporte é uma ferramenta, nós sabemos, absolutamente eficaz, principalmente em uma cidade pobre como Guarujá, carente como Guarujá, de uma forma geral. 100 mil pessoas moram em favela, 1/3 da população ou mora em morro, favela ou área sem regularização fundiária. O esporte é ferramenta importantíssima de inclusão social. Esses meninos estourando no mundo, pode trazer patrocínio, eu tenho certeza que o Estado apoia, a União apoia, a iniciativa privada apoia e, infelizmente, para a Prefeitura do Guarujá, para a Secretaria de Esportes, esses meninos não são nada. Mas para nós são, e para a cidade do Guarujá também vai ser, se Deus quiser. São exemplos, né? Porque nós passamos o outro bloco inteiro falando de tráfico. Você veja, quando se tem exemplos positivos, o Estado vira as costas, no caso aí a Prefeitura, não dá o menor apoio para quem está se dedicando no esporte e pode, né, aglutinar outros jovens para essa mesma prática. Infelizmente, essa é a política que nós temos. Antes do vacilo, eu só queria deixar bem claro o seguinte, o programa Como a gente bate é absolutamente democrático, né? Caso a Secretaria de Turismo de Guarujá, o gabinete da prefeita, a Secretaria de Esportes de Guarujá, ou o gabinete da prefeita queira se manifestar, enviar uma nota, um e-mail, ou a participação da própria prefeita aqui, a gente liga constantemente, mantém contato constante com a assessoria para que a Maria Antonieta venha ao programa, para que os secretários participem com a gente aqui, absolutamente à vontade, a gente divulga aqui a explicação pelo não investimento aí, ou pela uma não colaboração da Prefeitura com os irmãos Melo. Parceiro. Olha, o Ayrton, você que é do Guarujá, nós temos um ministro de esportes que é pastor, lá também não é pastor? Jorge Hilton. É pastor, não? Não, pastor não. Não, mas ele é vocacionado ao esporte, ele tem vinculação? Não, o secretário de esportes do Guarujá não é vocacionado no esporte, pelo menos que eu saiba, tinha uma formação acadêmica, não sei nem se é acadêmica ou técnica, na área do meio ambiente. Quer dizer,
Eu acho que é um despreparado para não enxergar, né, a possibilidade de retorno desse trabalho, como educação, como elevar o nome do município, do estado, do próprio país. Sem dúvida. Quer dizer, é um despreparado. É isso que dá esse tipo de nomeação vinculada a interesse estritamente político, partidário, né, ou ideológico, em vez de uma indicação pode até ser política, mas reconhecendo com gabarito técnico, com titulação, com experiência. É lamentável do secretário de Esporte de Guarujá não ter essa visão de mosquito limitada, que não perceba o voo que esses jovens podem dar e trazer um retorno para o país. Vamos para o nosso segundo intervalo. Já já retomamos aqui o painel regional, em instantes. Bom, eu gosto. O problema é biqueira. Muito bem, a gente volta, né? Este é o terceiro e último bloco desta edição do painel regional, né? Com temas, com assuntos polêmicos, né? Desde o começo até este bloco de encerramento. E aqui à esquerda você está acompanhando a presença do Ayrton Cinto, ao lado do Heraldo José dos Santos, nosso Francisco Parceiro também comigo aqui, e a Ione Furukawa com participações pelas redes sociais, perguntas, é isso, Ione? Exatamente. Ainda sobre o tema do bloco anterior, né? Gustavo Maciel, ele pergunta, tem leis muito duras e severas aqui no Brasil. O que poderia ser feito sobre essa questão das drogas? Deveria ter grupos de apoio? Eu acho que é preciso tomarmos medidas. Quais seriam elas? Quais os projetos, na opinião dos nossos advogados? Olha, a coisa está tão enraizada aí na sociedade que eu, sinceramente, não sei nem por onde começar. Você tem ideia, Pacílio? Olha, eu acho que educação acima de qualquer coisa. E realmente elevar formar uma novas gerações antidrogas. É isso? Antidrogas. O esporte, por exemplo, a prefeita do Guarujá não prestigia o esporte, quer dizer, está prestigiando a droga, ou se não está se omitindo, está muito próximo. Eu entendo que uma geração que se prestigie o esporte, que se eduque e que as leis sejam mais severas em relação ao tráfico. É isso aí. É isso. Assina embaixo que o Pacílio falou. Tenho certeza que é isso que vai falar o Heraldo. Educação. A base. Começa pela educação. Criar uma geração antidrogas. Através da maciça informação do que é a droga e de que pode levar. A droga só vai levar a dois lugares. A você gastar dinheiro com advogado, mas você vai estar preso e depois morrer. É isso. Então, é preciso educação. Precisa entender, como disse ali o nosso telespectador, que não é uma questão de polícia somente, é uma questão de educação, uma questão social que vai passar. Eu tenho uma tese assim específica em relação a isso, do primeiro emprego do jovem. Quando a gente conseguir colocar o jovem, pelo menos a opção para que ele possa fazer um curso técnico e galgar aí um caminho para poder se sustentar e formar sua família, e mesmo assim, com essa opção, ele preferir o caminho do crime e da droga, aí tem que aumentar, sim, até a punibilidade. Enquanto isso não dá, a gente tem que fazer uma mescla aí de soluções e a repressão tem que continuar e a gente não pode abrir mão de sempre estar informando. Hoje o debate aqui é muito importante para isso. Ione, pois não. A pergunta da Carmen do Embaré. Eu discordo quando falamos que o Brasil apenas captura os peixes pequenos. Estão presos grandes traficantes, como Marcola, Fernando Beiramar. A grande questão é eles, dentro do presídio, continuam articulando o tráfico. Pois é, estão presos pelo não mútuo, né? Estão presos, enjaulados, lá, não saem na rua, enfim. Mas continuam controlando a situação, né, Heraldo? É verdade, são dois grandes chefões, né? Marcola do PCC, que criou, se expandiu fronteiras, já está até aqui no Mercosul já, e o Fernandinho Beiramar, que é do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Olha só, se tivesse a pena de morte, acabava esse problema, pelo menos interromper em relação a esses dois. Exatamente. E em relação ao telespectador anterior, eu acho que o ataque a essa questão da droga tem que ser dúplice. Endurecer realmente o tratamento das penas e também fomentar a educação na base. Se não houver isso, a gente vai estar falando isso aqui anos e anos seguidos. É verdade. Eu vou repetir aqui a manchete, pegar para ter um close novamente aqui na manchete do Metropolitano, que o Ayrton gentilmente nos traz aqui, é mais um jornal parceiro nosso aqui também do painel, né? Guarujá Previdência. Queria que o Ayrton explicasse aqui, né? Por que saiu esta manchete, o que está acontecendo de importante lá com os funcionários públicos do município de Guarujá, o Ayrton Cinto. Antes de mais nada, agradecer ao nosso amigo, o professor Betinho, que aí nos ajuda aí com toda a capacidade que ele tem de organizar aí mais um jornal para falar a verdade na cidade do Guarujá e também na região. Então, um grande abraço para você, professor Betinho. Esta manchete aqui, Boturão, Guarujá Previdência, funcionários públicos de Guarujá merecem respeito.
eu comento essa manchete aqui na página 9, você percebe que hoje a situação da Previdência no Guarujá em relação ao funcionário público, ela estava claudicando, ela estava vacilando na sua condução, na sua direção. Por quê? Para o telespectador entender. Há pouco mais de um ano mudou o regime jurídico que liga o funcionário público à Prefeitura do Guarujá. Era estatutário, houve ampla divulgação, isso é uma verdade que a gente precisa reconhecer, foi bem feito, a divulgação com audiências públicas, o funcionário público foi informado qual seria o melhor caminho para ele, se mudava o regime, se saía do regime seletista e passaria, era seletista, passaria para o regime estatutário, houve votação e a maioria dos funcionários do Guarujá, funcionários públicos, funcionários e funcionárias, decidiram mudar o regime. Passaram para o estatutário, era seletista, era regime de empregado, passou para o estatutário. E aí, como passou para o estatutário, não tem mais INSS, CLT, INSS é aposentadoria. Estatutário tem que ter um regime de previdência especial. Aliás, o Pacílio sabe muito mais do que eu e o Heraldo também a respeito desse assunto. Só que eu fui procurado por muitos funcionários. Por quê? Porque estão em dúvida quanto à lisura de um procedimento, de uma lei, de um ofício, na verdade, que a Prefeitura do Guarujá enviou para a Câmara Municipal para mudar a formação da direção desse instituto, aspas, o INSS, o novo INSS, né, do funcionário público do Guarujá, porque essa direção, esse presidente, esse diretor, serão nomeados pelo Poder Executivo, de cargos que vão de 12, 13, 14 mil reais. Gente, pelo amor de Deus, tem que ter lisura, transparência. Senhores vereadores, prestem atenção. Poder Executivo do Guarujá, prestem atenção. Esse processo é um processo democrático. A direção do grupo, da entidade que vai proteger, vai administrar todo o patrimônio de quem vai se aposentar, de milhares de funcionários que vão se aposentar, deve estar à frente, deve estar nas mãos de pessoas eleitas pelos funcionários. Deve haver eleição para compor a direção do Instituto Guarujá Previdência. Então eu trago na matéria, na página 9, uma discussão a esse respeito. Está faltando transparência, está faltando lisura nesse processo e eu fico com uma dúvida e deixo ela no ar. Por que o interesse de criar cargos com valores, com salários tão altos e indicados pelo Poder Executivo? Será que é mais um cabide de emprego? Será que é mais uma presilha política, um cargo indicado, um cabo eleitoral pago com dinheiro do contribuinte do Guarujá? Mas você chegou a ver a proposta da administração? Cheguei. Ela prevê a indicação, a nomeação. É indicação. A parte diretora, haverá uma indicação, esse ofício que eu menciono aqui, de alguns membros, funcionários públicos de uma forma geral, mas a cabeça, vamos dizer assim, no português claro, quem vai dirigir, quem vai comandar, livre. Indicação direta, cargo comissionado, cargo de 10, 12, 13 mil reais por mês. Não precisa ser nem funcionário público. Não, eu creio que sim, creio que aí sim, precisa ser funcionário público. Aliás, boa pergunta, eu confesso a minha ignorância a respeito desse tema, da questão de ser obrigatório não ser funcionário. Livre nomeação não há necessidade. Então, livre nomeação, exatamente. A livre nomeação, ainda, Heraldo, que seja aberto para quem seja de fora, que possa ser um profissional, tudo bem, pode ser um profissional capacitado em gestão pública, conhecer de cálculo autorial, o que for. Mas tem que ter a participação direta, democraticamente, do maior interessado, que é aquele que vai depositar, que tem seu dinheiro retirado do seu salário todo mês para compor o seu fundo, para poder se aposentar com dignidade. Eu acho que foi um tiro no pé. Eu gostaria que os vereadores repensassem, principalmente o Poder Executivo do Guarujá, repensasse essa questão, porque está faltando transparência, está faltando democracia nesse ato, e eu quero declarar aqui todo o meu apoio, toda a minha solidariedade aos funcionários públicos do Guarujá nessa questão da Previdência. A impressão que fica é que a questão da previdenciária se torna cada vez mais um problema para municípios, estados, União, e não é a nível nacional, não, né? É uma coisa que se propaga mundo afora, né, Pacílio? Olha, muita gente no mundo, será isso? Né? Não. O que nós vemos é que, por exemplo, recentemente, fundo de professores, se eu não me engano, do Canadá, fizeram grandes investimentos no país. O que nós temos aqui é uma má administração. E o Ayrton coloca com muita propriedade, com inteligência, como lhe é peculiar. É um batalhador lá no Guarujá. Nós temos exemplos aí, fundo da Petrobras, fundo do Banco do Brasil, tudo mal administrado. Eu acho que tem que ter mandato, né? E tem que ser eleito. Técnicos, etc., a gente arruma aí pessoas especializadas, pessoas que possam orientar devida e adequadamente. O que é importante é que quem está administrando
tem direto interesse, que ele está participando, ele é um contribuinte, né? Ele tem que ter aquele compromisso, e a eleição forma um compromisso com os demais servidores. Não pode ser da vontade da prefeita, do prefeito, seja lá quem for. Vê só o secretário de esportes aí, indicado e não prestigia o esportista do Guarujá. Então, isto nós estamos fadados e cansados de falar, né? E na prática se constata, esse tipo de indicação dá no que dá, né? Dá no Petrolão, dá no... Então, indicação não é resultado. Indicação não quer dizer nada. Indicação é o compromisso com quem indicou, só isso. E como você falou, com um salário de 12, 13, 14 mil reais, aí a subserviência total. Só falta lamber o pé de quem indicou. Muito bem. Perfeito. Por outro caminho, parece que a temporada de verão, com esse reforço policial, vai indo razoavelmente bem. Tivemos aqueles problemas todos na virada do ano, no feriado entre o Natal e o Ano Novo, na volta das pessoas, especialmente nas rodovias, né? Mas agora, com essa calmaria que a gente vê aqui, não temos o feriado de Réveillon, né? Próximo feriadão será o do Carnaval, e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Esperamos que o policiamento nas estradas realmente estejam atentos, para que a gente não acompanhe, não seja obrigado a noticiar e fazer aqui novos programas, né, discutindo e debatendo as barbáries pelas rodovias que servem aqui a região. É verdade, vamos torcer para isso e uma nota boa, importante, vamos falar alguma coisa boa do Guarujá, né? Efetivamente, em relação à segurança, o ano de hoje, ou melhor, esse ano, hoje eu posso dizer que foi muito melhor do que o ano passado em matéria de segurança. Inclusive, nós falamos isso aqui sobre a cavalaria, né, que debelou uma tentativa de um arrastão enorme na enseada, que certamente seria o maior arrastão do Brasil inteiro. A cavalaria do Guarujá, essa semana, no sábado, eu me encontrei com um membro da cavalaria. Bati um papo lá com o policial militar e ele falou mesmo que foi uma atuação importante. Então eu quero reconhecer. Parabéns aí à Polícia Militar do Estado de São Paulo. No Guarujá especificamente não está o ideal, mas melhorou. É verdade. Espero que melhore mais ainda. A sensação de segurança no Guarujá melhorou bastante, a sensação. Por quê? Tem muito mais homens na rua. É isso que a gente precisa, aquilo que eu falo sempre. Puxando a sardinha lá para o Guarujá. O Guarujá tem um batalhão que serve 3 cidades. Precisa melhorar. E daqui a pouco nós estamos perdendo o nosso batalhão, o nosso destacamento de cavalaria. Nós estamos lutando para não perder. Porque Santos, com razão, e São Vicente estão tentando tirar a cavalaria de lá, parceiro. Está dizendo que Santos está a pé. Então a gente não vai deixar. Se depender da gente, agora, mais uma vez, Prefeitura do Guarujá, por favor, quer mais segurança? Segure. Ajude a Polícia Militar a manter a cavalaria lá no Guarujá. Só para encerrar, os parabéns aqui de toda a equipe do painel regional, a Praia Grande, né, complementando hoje 48 anos de emancipação político-administrativa. Recebemos na última semana aqui, né, o prefeito Alberto Mourão, seu 4º mandato, principal liderança política da cidade, indiscutivelmente, né? E uma das principais lideranças aqui de toda a nossa região metropolitana. Praia Grande, que é a cidade que mais cresce aqui na Baixada Santista. Parabéns, então, aos praia-grandenses, né? Ao prefeito, enfim, a todo mundo que colabora para que Praia Grande continue se desenvolvendo. Ayrton Cinto, foi um prazer recebê-lo, sucesso, até uma outra oportunidade. Obrigado ao Heraldo, sempre conosco, ao nosso parceiro, Ione Furukawa também atento às participações dos telespectadores. Obrigado a você, confere sempre o painel regional de segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite, e nos finais de semana, painel regional sábados às 3 da tarde e no domingo às 5 da tarde. Obrigado, hein? Tchau.